Olá, irmãos e irmãs. Hoje aqui no Emanando, nosso programa de domingo aqui no canal de comunicação do Movimento Una, eu, Daniel Una, vou falar um pouco sobre a desigualdade. Eu passei os últimos dias pensando no que ia falar nesse vídeo de hoje, e aí, nessas últimas horas do dia, eu pensei em falar sobre a desigualdade. Primeiramente, o que me fez pensar sobre isso foi os números que eu tenho estudado nos últimos dias. É que, como eu disse no último vídeo, 2.153 bilionários têm a riqueza, ou seja, vive com uma quantidade de riqueza o suficiente para sustentar 4 bilhões e 600 milhões de pessoas, entende? Todas essas quantidades de família, sabe? Vivendo justamente através do esquizofrentismo. Esquizo por quê? Porque os fazem romper totalmente com a realidade, entende? Com a própria humanidade, sabe? Romper com a compreensão do que se gera a própria ideia de realidade na cabeça de todas as pessoas, que é a própria lógica que rege aos seus pensamentos, aos meus e a todo o universo que somos, o Logos divino, imutável, que te faz respirar. Sem mesmo você pensar em querer respirar, você já respira. E é isso o que o Logos gera, tá ligado? A sua própria, a maneira como o seu corpo se comporta, a maneira como os seus pensamentos chegam a você, sabe? O próprio subconsciente pessoal, através do subconsciente transcendente, que é gerido pela própria consciência una, consciência divina do Pai, sabe? Dentro de ti, Elohim. E é justamente essa compreensão, sabe? E voltando, né? É engraçado, tipo, os pilares da Revolução Francesa, a liberdade, a igualdade e a fraternidade, ela nunca acontece senão através da compreensão do próprio Logos, sabe? É através do Logos, ou seja, amando ao próximo como a ti mesmo, e amando ao próprio Um, acima de todas as coisas, ao próprio Um que todos somos, ao Pai, dentro de ti, que te faz entender a própria igualdade, que te faz entender a liberdade e te faz entender a própria fraternidade, entende? Na palavra do Cristo Jesus já está contida os ensinamentos que te levam a compreender a igualdade, a liberdade e a fraternidade. Eu já falei num vídeo aqui sobre a escravidão, da compreensão da liberdade. A liberdade é você viver conscientemente o Logos, a palavra de Deus, dentro de ti. A lógica que rege a todos os pensamentos, entende? E é assim que se vive a liberdade. Qualquer forma que negue isso é uma escravização, tá ligado? Então, a desigualdade é gerada por isso, justamente. Pela não compreensão do Logos, as pessoas vivem em ilusão, sabe? Ou seja, nessa ilusão que é vivida a própria destruição, sabe? Que é justamente a ilusão de separatividade que gera racismo, ou seja, a pessoa se enxergar fora da própria humanidade, e é isso que o esquizofrentismo faz, sabe? Enquanto as pessoas andam nos seus carros de 300 mil reais, andando nas ruas de $1 milhão, etc., olhando as pessoas passando fome e sem casa e sem água para molhar as mãos em meio à pandemia, entende? Isso daí é o que é uma expressão do próprio da própria esquizofrenia, ao qual o rentismo, esses 2.153 bilionários, que são a expressão do próprio sistema ímpio capitalista, que possui a riqueza que dá para sustentar 4,6 bilhões de pessoas, entende? Eles são esquizofrênicos, psicopatas, totalmente rompidos com a própria realidade, com a própria humanidade, entende? Ou seja, vivem uma ilusão de separatividade e de superioridade, que é gerada pela ditadura de Mamon, o sistema ímpio capitalista.
entende? Então, enquanto existir o sistema ímpio capitalista, a ditadura de Mamon, vai existir a desigualdade, entende? Uma pessoa não pode se dizer cristã e aceitar o sistema ímpio capitalista e não lutar para o seu término, entende? Ele é um hipócrita, sabe? Ele nega ao próprio Cristo. Aquele que se diz capitalista e se diz cristão é um hipócrita. É o mesmo hipócrita que o Cristo fala, sabe? Então, novamente, eu vou trazer alguns dados da desigualdade aqui no país. Aqui no Brasil, 0,01% da população, ou seja, 20 mil famílias, são a população dos esquizorrentistas, sabe? Que vivem do suor e sangue do povo, sabe? São podres, sanguessugas, que vivem sem produzir nada, sabe? E dessas 20 mil famílias, 5 famílias a controlam, entende? Enquanto isso, o povo é genocidado e roubado, sabe? Vive em um latrocínio. É roubado por essa família, esses 20 mil famílias de esquizorrentistas, diariamente. Então, que gera o genocídio do próprio folho, do próprio povo, sabe? Por exemplo, na pandemia estamos chegando a quase 80 mil mortos hoje, sabe? E diariamente essas mortes aumentam. Já estávamos, e esse costume com os milhares de mortos já vem, não é de hoje. No desgoverno petista, chegamos ao cúmulo de 63 mil homicídios ano, sabe? E enquanto isso, por causa da Covid, foi proibido as operações policiais no Rio de Janeiro, o que diminuiu 73% dos homicídios na cidade do Rio de Janeiro. Entende? Ou seja, essa ligação total entre a ilusão de propriedade privada, entre o próprio Estado ímpio capitalista, a própria antidemocracia representativa, a falácia constitucional e o genocídio, sabe? E todos as que fazem parte dessa falácia constitucional, os trabalhadores das secretarias de segurança, entende? Todo gatilho atirado na favela é responsável eles são responsáveis, entende? Todos, sabe? Da pessoa que limpa o prédio da Secretaria de Segurança até o guarda que está lá apertando o gatilho. Do desgovernante do Estado, sabe? Como o próprio despresidente. Todos são homicidas. Todos são responsáveis por esse genocídio que há a todo momento. Todos são responsáveis por essa desigualdade. E aí eu rio ao ver eles falarem sobre a igualdade, sobre a liberdade, sobre a democracia, sabe? Porque a esses porcos não é dado nem o direito de entender o significado dessas palavras. Imagine a de vivê-las, entende? Eles apenas vivem a queda no precipício, como os porcos endemoniados ao qual pularam do abismo, entende? E tudo isso é mostrado a todos os dias, é escancarado ao povo. O escancaramento da própria queda dos ímpios, entende? Que por se acharem superiores ou se acharem separados da humanidade, ou seja, vivendo a ilusão de separatividade e a ilusão de superioridade, geram a própria queda deles a todo momento, entende? Por serem nazistas, por se acharem superiores ao povo e por serem racistas, sabe? Por se acharem separados do próprio povo, sabe? No cúmulo do seu esquizorrentismo, enquanto passam de carro e veem o povo passando fome por culpa deles, sabe? Dessas 20 mil famílias, desse 0,01%, entende? E falando da humanidade, chega a ser 0,0001%, sabe? E tudo isso é escancarado todos os dias. E é essa desigualdade ao qual eu preferi falar hoje, do que falar sobre os acontecimentos
dos últimos dias. Mas é isso mesmo, sabe? Peço para que vocês se inscrevam no canal e curtam o vídeo se realmente gostaram. E até mais.